Oi, bom dia. Maili, seja muito Olá, bem-vinda. Eu sou a Sabrina, fundadora aqui da obrigada. Loveu Corretora. Dá um oi aí, galera. Olá, bom dia a Você todos. que vai dar um treinamento para a gente hoje aqui. Exato. Sou a gestora comercial de vocês, meu nome é Maeli, tá? Vou passar aqui algumas informações para vocês sobre as regras contratuais. Vamos falar um pouquinho sobre os produtos da Mil. Apareceu a tela cheia? Agora foi? Perfeito. Vamos lá, então. Bom, pessoal, aqui a gente vai começar, né, com as regras comerciais. Então, aqui a gente vai dividir, são 4 pilares. Os 4 pilares a qual vocês precisam ter de conhecimento para ingressar aí nas vendas de vocês. E quais são eles? As condições de elegibilidade, e aqui eu acredito que todas as operadoras trabalham, né, com esse perfil, com esse tipo de documentação que a gente exige hoje na Mil. Redução de carências, então a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz aí as reduções, os PRCs e tudo mais. As documentações obrigatórias e a cotação e implantação. Então, aqui a gente inicia com as condições de elegibilidade. Então, vamos lá. Para titulares, a gente tem a opção de sócio, empresário individual, os CLTs, estagiários, administradores, diretores e presidentes, tá? Então, toda essa galerinha aqui tem o conceito de ser titular do contrato. Não sei se alguém sentiu falta, mas aí a gente também tem os prestadores de serviço. Vou trazer um pouquinho mais para frente ainda nesse slide. Vamos lá, dependentes. Quem são os dependentes? Os nossos dependentes diretos, que todo mundo já conhece, que é cônjuges, filhos até 58 anos, e também os dependentes indiretos, que são netos, pais ou mães, padrasto ou madrasta, genro ou nora. Então, essa galera aqui a gente aceita como dependente. Lembrando que dependentes indiretos são aceitos somente na implantação do contrato. Não adianta o contrato ser implantado hoje e daqui 40 dias vocês querer colocar um irmão, porque não vai ser aceito. Então, dependentes indiretos têm essa informação sempre com vocês. Os diretos, a gente pode colocar a qualquer momento, que são os filhos e cônjuges, e os indiretos, sempre na implantação do contrato, tá? E aí a gente chega na parte do prestador de serviço. Muitas pessoas falam, né, como subfatura, e aí a gente tem o conceito aqui internamente de chamá-los como coligada. Tá? Que são os nossos prestadores de serviços, que aí podem ser colocados como sócios em comum, como por exemplo, tá? Vou dar um exemplo básico aqui. Eu tenho uma empresa no ramo da moda, mas também sou sócia de um restaurante. Independente que seja naturezas jurídicas diferentes, eu estou como sócia nas duas empresas, então eu consigo colocar, seja o restaurante ou a empresa de moda ali como subfatura, subcoligada. Vínculo familiar. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa hoje e o meu irmão tem uma outra empresa, ramo diferente também. Ele pode ser colocado como coligada? Pode. E aí, qual é a regra de aceitação? Um documento que identifique que ele é meu irmão. Como se vocês fossem incluir um dependente irmão. Todas essas documentações que a gente pede para dependente irmão também será aceito aqui para implantá-lo como coligada. Prestadores de serviço, que é o cara que faz ali um atendimento para o seu contrato, para a sua empresa, que ele tenha um contrato, né, ali com a empresa mãe. Lembrando que, uma regra super importante, contratos MEI não podem ter coligadas. E para quem for MEI e for com uma coligada, ele precisa ter pelo menos 6 meses de CNPJ. Então, eu não posso abrir um CNPJ MEI hoje e querer me colocar como coligada. Eu preciso aguardar 6 meses. O meu contrato de CNPJ precisa estar 6 meses ativo para que eu seja elegível aqui para entrar como coligada de alguém. E aí, nós temos também algumas restrições, né, alguns quinais. A gente fala natureza jurídica, né, chama aí de quinai, não é aceito na modalidade do PME, que é segurança armada, serviços de entrega rápida, motoboy, correlatos, tudo que for
com relação a entregas, a gente não aceita. E também, como todos sabem, precisa passar por um processo licitatório. E aí, essa questão de licitação, a gente tem a partir da modalidade do PJ, que é acima de 100 vidas. Bom, a gente fala um pouquinho sobre alguns conceitos também de elegibilidade, né, trazendo aí pendências financeiras de um contrato anterior. Então, por exemplo, vocês querem trazer uma empresa que já teve a 1000 há 2, 3 anos atrás, mas aí, de repente, o cara não ficou ali no período de rescisão contratual, que é de 60 dias, e a gente continua fazendo a cobrança da empresa e também prestando o atendimento. Então, as faturas continuam rolando. Se o cara sai e não faz esse pagamento, porque ele já fechou com outro operador, ele fica com um débito. E esse débito, ele é computado nos próximos 5 anos. É igual quando está com o nome lá no Serasa, fica constando durante 5 anos. Aqui na operadora também não é diferente. Fica constando essa pendência financeira aqui para a gente, e caso ele queira voltar, ele precisa quitar essa pendência financeira para ingressar no novo contrato. Regra de elegibilidade com relação a repique. Então, vamos lá. Ex-clientes a 1000 oriundos de PME ou adesão, né? A gente tem aí excepcionalidades, tem algumas regras que a gente pode ser tratadas de forma excepcional, que seria quando o cliente ele vem de pessoa física para um PME ou de um PJ para um PME. De PME para PME, não. Aí consta repique de vendas, tá? Mas, assim, uma informação importante, essa excepcionalidade, ela precisa ser comunicada a nós, os gestores comerciais, informando, olha, Maeli, eu tenho um contrato que ele tá no PJ, mas ele vai sair, quer fazer um PME no CNPJ dele. Posso, antes dos 30 dias? Manda para mim, a gente faz essa avaliação, a gente colhe as aprovações necessárias da diretoria, para que não venha constar repique de vendas e vocês não recebam aí a comissão. Comissionamento, nesses casos, a gente só paga, e aí não precisa mandar para mim, depois de 31 dias. O cara era funcionário de uma empresa PJ, mas ele dentro do plano da 1000 que ele quer continuar com a 1000, mas já tem mais de 30 dias que foi cancelado. Ok, não precisa passar por mim, segue o fluxo normal, recebimento de comissionamento normal. Empresas de clínica médica, então a gente tem algumas também restrições com relação a isso. Se o cara é prestador da 1000, a gente não aceita no porte 2, somente os contratos de PME 1, que é de 2 a 29 vidas. Então, empresas que são prestadores de serviço no ramo aí de clínicas médicas, são nossos prestadores, nós não aceitamos no PME2, somente no PME1. Aqui a gente fala empresários individual que tem a natureza jurídica MEI, ME, EPP, somente com 6 meses de CNPJ aberto, foi o que eu falei no slide anterior, só estou complementando aqui o ME e o EPP que eu não havia dito, e manter sempre a empresa regular na Receita Federal. Então, são informações super importantes, porque quando bate na área de cadastro e análise técnica, eles olham, né, eles entram no site da Receita, vê se aquele CNPJ está ativo, então bate todas essas informações. Precisa estar com mais de 6 meses de CNPJ ativo e também se ele está em situação ativa. E aí a gente passa para a parte da redução de carência, que é o nosso segundo pilar. Então, aqui a gente fala um pouquinho da idade, né? Então, CLT, dependente empresário individual até 58 anos, né? Isso daqui é o que a gente compra de carências, tá, pessoal? Se a pessoa, ela é oriunda de uma outra operadora, e essa operadora é congênere nossa, e aí a gente tem umas grades, tanto para a linha fácil, quanto para a linha A1000, quanto para a linha One. Depois eu vou explicar para vocês o que é essas 3 modalidades, tá? Para quem já conhece, legal. Para quem está iniciando agora, eu vou explicar direitinho para vocês quais são essas 3 modalidades que eu acabei de dizer. Linha fácil, linha 1000 e linha One. Então, a gente compra carências até 58 anos para as modalidades de CLT, dependentes e empresários individuais. Para quem é sócio e não é MEI, a gente compra carências
até 68 anos, para sócios e cônjuges dos sócios. Então, empresas que são limitada, EIRELI, SC, SA, até 68, para MEI, 58. E aí a gente também traz, né, as modalidades de PRC que a gente trabalha hoje na AMIL, são 4 PRCs. Esse 413 é para quem não tem plano anterior, não tem como comprovar. O 404, que é para quem esteve em uma outra operadora anterior no período de 3 a 11 meses, tem aí uma redução. O PRC 300, que é mais de 12 meses, e não é congênere, não tem uma operadora congênere, não está na nossa listagem, e para quem é congênere, temos aí o 403. E tanto o 300 quanto o 503 é para quem tem acima de 12 meses, tá? Que é uma redução maior que a gente consegue para a implantação desse contrato. Vamos lá, para o período de redução de carências, tá? Então, é importante dizer, pessoal, a gente faz a compra da redução de carências até 60 dias. Então, por exemplo, a pessoa fez o cancelamento dela na operadora anterior e aí tem uma janela de 60 dias para ela fazer a contratação. Se ela está dentro desses 60 dias, a gente consegue comprar as carências dela e encaixar ela em algum dos PRCs que eu mencionei anteriormente. Se passar desse período, não tem o que fazer. Aí a carência contratual nela, então 413 ou PRC 1, que é quando já está fora desse período. Condições promocionais. Nós estamos com uma informação bastante legal no mercado, que nós estamos comprando carências para sócios e cônjuges dos sócios nas modalidades do S750 e todos os produtos da linha One, que é o S1500, o S2500 e o S6500. Essa promoção, ela é válida até o dia 15/2. Dia 15/2. Então, para quem é sócio e cônjuge do sócio, a gente está comprando carências até 80 anos. E não pode ser MEI. E aí a gente passa para o terceiro pilar, que é a documentação obrigatória. Pessoal, estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo entender? Alguém tem alguma dúvida do que eu já disse aqui? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Que bom. Então, vamos passar para o nosso terceiro pilar. As documentações obrigatórias, né, para a implantação de uma empresa. Então, aqui a gente traz alguns links, né, do que é importante, do que é preciso encaminhar para que não fique gerando pendências e aí a gente acaba tendo um desgaste, vocês também, vocês acionam a gestora aqui, mas ele me ajuda, meu processo foi devolvido de novo, pedindo uma documentação. Por que não devolve tudo de uma vez? Então, já anotem aí, tirem print da tela, se precisarem, tá? Dos documentos necessários que vocês precisam enviar no momento de uma implantação de contrato. Para empresas, a gente pede o contrato social, que é aquele requerimento de empresário, onde tem todas as informações do sócio, né, endereço da empresa e tudo mais, e ata ou estatuto, né, para, de repente, se era um condomínio, aí tem uma ata lá elegendo quem que é o responsável daquele condomínio, cópia do cartão CNPJ, que nada mais é do que aquele printzinho ou até mesmo aquela tela de impressão do site da Receita Federal, cópia do documento legal, e aí pode ser a CNH, o RG, declaração de regularidade para empresário individual, isso aqui é para quem é MEI, contrato de prestação de serviço, que é o que eu falei para vocês anteriormente em casos de coligado. Eu preciso comprovar que aquele cara, né, presta um serviço para aquele contrato mãe, então eu preciso dessa documentação, contrato de prestação de serviço. Ah, mas como que é esse contrato de prestação de serviço? Também não sei. Quem faz é a empresa com o contratante, a pessoa que está fazendo o serviço para ela, né? Eles formalizam este documento. Tem algum modelo, alguma coisa? Não, não tenho. Esse documento é sempre de responsabilidade da empresa e do prestador. Não pode ser somente de boca, eles precisam ter isso formalizado em documento, certo? Documentações de beneficiários. Então, para a implantação de beneficiários, tá, pessoal? A AMIL
AMIL, ela checa uma base, por exemplo, vocês mandam lá o CNPJ e cotam numa tabela compulsória, por exemplo. A AMIL, ela consegue ver através daquele CNPJ se está todo mundo daquela massa, todo mundo daquele CNPJ está sendo implantado, e caso tenha alguma informação divergente ou alguma informação que não está clara para a AMIL vai pedir o e-social. E aí, se eu puder dar um conselho para vocês, envie todos os documentos de e-social para que não gere pendência, para que não gere desgaste com a empresa, com vocês, comigo e com o analista, né, que está fazendo todos esses processos aí de implantação. Empresa nova tem 30 funcionários. Gente, manda o e-social dos 30 funcionários para a gente não ter problema. Pode ser que tenha algum e-social que volte. Simaeli, mas eu mandei o e-social, tá lá, por que vocês estão me pedindo o e-social de novo? Aí a gente tem uma informação que pode ser aí até relevante para vocês. Sempre chequem no e-social do funcionário se o prazo de serviço dele está como indeterminado. Se ele está como indeterminado, ok, legal, a AMIL vai aceitar. Se ele está como determinado, muitas das vezes a gente fica quebrando cabeça. Poxa, mas o documento está lá, por que está voltando? Às vezes está com prazo determinado e aquele prazo já venceu. Então, eu preciso comprovar que esse cara, mesmo que o contrato dele está vencido no e-social, já passou essa data, mas eu preciso comprovar que ele ainda é funcionário, que ele está ativo aqui. Tem uma paginazinha do e-social que a empresa ou a contabilidade consegue extrair para a gente, informando que ele está em situação ativa. Importante ter essa complementação de informação para que o nosso setor de cadastro libere aí todo o processo. Porque uma vez que esteja, ok, 29 funcionários e esteja faltando um, a gente não consegue dar seguimento, né? Fica travado ali o processo enquanto a gente não regulariza aquela situação daquele a gente não consegue seguir aí como o processo como um todo. Declaração de saúde, seja porte 1 ou porte 2, também sempre encaminhe. A gente tem as declarações de saúde disponível para vocês no portal. Caso vocês não localizem, temos no site. Caso vocês não localizem, me procure que eu envio para vocês. A documentação de comprovante de vínculo de dependente. Importante, tá, gente? Sempre coloque essas informações. Se é esposa, coloca lá a declaração, a certidão de casamento, a carta marital, ou aquele documento que é emitido pelo cartório, aquela declaração, enfim, é aquela declaração que é feita no cartório, né, que comprova com reconhecimento de firma e tudo mais. E eu tenho isso, hein, com meu marido, eu esqueci o nome, gente, me perdoa. Declaração de união estável? Exatamente, declaração de união estável, esse documento. Então, a gente aceita essas 3 modalidades, tá? Certidão de casamento, carta marital, que é aquela simples, né, que vocês tiram um modelo ali na internet, preenche os dados, mas precisa do reconhecimento de firma e a união estável. E aí, para quando for um dependente, né, seja ele filho, a certidão de nascimento ou RG que comprove que aquela pessoa é o pai ou a mãe, irmãos também, genro, sogro, nora, desde que tenha aí uma comprovação de que a gente consiga chegar àquela parentela. A documentação para comprovação de plano anterior de redução de carência. Então, isso é feito no momento da venda, tá, pessoal? Não adianta o contrato estar implantado, depois vocês falarem, Maeli, me ajuda, tenho aqui o cara que foi implantado agora, ele tinha contrato anterior com uma congênere de vocês. Não adianta, tem que mandar essa documentação tudo na entrada. Então, pega lá a carta de permanência na operadora anterior e já coloca tudo junto. Demitidos e aposentados, também a mesma informação. A carta, né, da operadora anterior, comprovando que ele estava nessa condição no contrato anterior. Então, voltando aqui, né, esses são os 4 pilares, pessoal, para a gente ingressar aí nas nossas vendas, que é o processo de elegibilidade, as documentações obrigatórias e os documentos também de redução de carência, cotação e implantação, que a nossa colega DM faz aí todo o processo. E a gente deixa aqui para vocês o acesso ao nosso site para que vocês fiquem sempre atualizados com informações de, por exemplo, normativa de vendas. A gente sempre está atualizando as normativas de vendas, sempre está se adequando ao mercado. E aí eu vou usar até mesmo o exemplo da nossa colega que iniciou com uma pergunta, né, sobre o questionamento de
não ter mais produto sem coparticipação da linha fácil, e todas essas informações a gente sempre sobe no site, sempre sobe no Kit Corretor, que eu vou passar para vocês também conhecerem um pouquinho, né, se habituar, para vocês terem mais autonomia de buscar as informações. Eu estou aqui para auxiliá-los sempre. Pode ser que, às vezes, por exemplo, eu estou em treinamento, estou aqui dando treinamento para vocês, tive que colocar meu telefone em modo avião, então pode ser que eu esteja em um momento com outra corretora, outra plataforma, e não consiga atender de vocês de imediato. Então, eu vou passar o canal para vocês terem essa autonomia de consultar a documentação necessária, de fazer uma busca de rede para saber se determinado hospital, se determinado laboratório atende, de repente é uma informação que ali o cliente fala, eu só quero se atender em tal hospital. Aí você vai lá rapidinho, busca e fala, eu tenho esse para te oferecer, tá? Então, é a autonomia que vocês terão, e é isso que eu quero. Estou aqui para auxiliar, mas se vocês conseguirem também me ajudar e se ajudar, a gente vai ter aí uma parceria por muitos e muitos tempos. Bom, essa é a parte das nossas regras comerciais. Alguém ficou com alguma dúvida com relação de algo que eu falei? Não, Tranquilo. Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre os nossos produtos, que são aquelas 3 modalidades que eu falei para vocês, tá? As nossas linhas hoje que a gente tem em comercialização. Então, aqui a gente tem a linha fácil, né? É um produto de linha de entrada, um produto que tem aí preços acessíveis e produtos regionalizados. A linha 1000, que são produtos também flexíveis, né? Ela atende a nível nacional e também aí vários diferenciais, como prestadores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a nossa linha One, é a nossa última aqui, né, com relação às 3 linhas de produto da linha Saúde. A nossa linha One é a nossa linha Premium, né, para quem quer aí conveniência, exclusividade, né, um atendimento mais personalizado, com médicos renomados, a gente tem aqui esse nicho, né, de produtos a oferecer. E aqui embaixo eu trago para vocês também os nossos produtos odontológicos. Eles também, né, ficam aí disponíveis para vocês na prateleira do amildental.com.br, e vou passar brevemente aqui sobre como que funciona o nosso produto da linha Saúde. O dental, se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente estende mais um pouquinho aí para falar do odontológico, que eles são bem bacanas também, mas é um pouco mais rico, né, de informações. E aí acredito que a gente ia precisar de pelo menos uma hora e meia para falar sobre todos eles. Então, apresento para vocês aqui o nosso portfólio de produto que chama linha selecionada. Essa linha selecionada, ela abrange a todos esses 3 produtos que eu falei. Então, em laranjinha temos aqui o nosso produto da linha fácil, que são os regionais, o da linha azul, que é o da linha 1000, nacional, e essa cor magenta, que é o nosso produto da linha Premium. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Então, aqui a gente tem, na linha fácil, tá? O S40, o S60 e o S80. Aí você pode fazer assim, mas eu tô com dúvida, eu não sei se o S450, ele é aquele regional, laranjinha. Aí é só vocês trabalharem com essa informação. Aquele que tem 2 dígitos são produtos regionais. Aqueles que têm 3 dígitos são produtos nacionais. E aqueles que têm 4 dígitos também são produtos nacionais, mas faz parte da linha One, a nossa linha Premium. Aqui a gente traz a informação sobre o S40, tá? Ele é um produto que atende somente nessa região, que é São Paulo, Guarulhos e Rio de Janeiro. Esse é um produto de linha de entrada, tá? É o nosso primeiro produto da linha básica. É um produto que tem aí uma comercialização bacana para empresas, né, que quer trazer uma oportunidade para os funcionários, né, ter ali pelo menos uma rede própria, né, para atendimento. Então, aqui a gente traz o S40. É um produto que vai sempre direcionar vocês para a rede própria da 1000, tá? Então, é importante ter a ciência dessa regionalização, porque se de repente o cara está lá no ABC, né, e contrata um S40, já não serve para ele. Por quê? Eu vou direcionar ele sempre para São Paulo, né?
E aí, para que não gere problema na venda de vocês, é importante ter essa informação de onde é o produto daquela região, né, o que está disponível para ele. Mas se ainda assim a empresa fala assim, não, tudo bem ir para São Paulo, porque eu estou num bairro que faz divisa com São Paulo, e tudo bem ele ir para São Paulo, ok, fica a critério do cliente, tá? Lembrando que os produtos ficarão disponíveis para vocês, para a empresa, lá no portal, né, de vendas, de acordo com o CEP que é mencionado ali quando se pede as informações do CNPJ, quando se pede as informações do contrato. O S60, ele é um produto um pouquinho, né, traz aí um pouquinho mais de abrangência, mas também é um produto de linha básica. Ele tem atendimento em São Paulo, BX, que é a Baixada Santista, e Jundiaí. Temos o S60+, ele é um produto um pouco mais encorpado, né? Ele atende São Paulo, capital, e as regiões metropolitanas, Alto do Tietê, Jundiaí, todas essas regiões aqui, né, do estado de São Paulo. E o S60 Rio de Janeiro. E tudo isso também segue o mesmo critério, não só o S40, mas como todos os outros produtos, segue o mesmo critério de abrangência, de acordo com o CEP daquele CNPJ. Aqui a gente traz o S80, ele é um pouco diferente, né, do S40 e S60, ele já vem com essa nomenclatura de S60, SP, RJ, DF, PR e PE, né, que são as cidades a qual ele também faz abrangência. Muito importante dizer que, por exemplo, para quem faz uma contratação de S80, não é que eu vou atender o Pernambuco inteiro. Então, tem aqui as regiões que abrange o atendimento para eles. Por exemplo, continuando aí no exemplo de Pernambuco, ele vai ter atendimento em Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, e assim vai. Não é todos os locais de Pernambuco que eu vou ter atendimento para ele, tá? Então, importante também, se vocês quiserem printar a tela, mas eu posso também mandar esse material para vocês, caso facilite aí, também para vocês, a gente pode enviar. E a mesma coisa para os outros estados, tá? E aqui a gente traz em destaque que, embora os produtos sejam produtos, né, aí de linha de porta de entrada, temos bastante hospitais, né, que vocês podem ver aqui, que tem aí o selo de acreditação da Joint Commission, por exemplo, que é uma acreditação internacional, que é um selo de qualidade, né? E aí a gente coloca aqui também a nossa nota, né, de NPS, que é o nível de qualidade que aquele hospital está disponibilizando aí para a população. Então, no ranking aqui, a gente tem o Hospital Vitória, da Anália Franco, que faz parte aqui, né, do Grupo Amil, que é da nossa Rede América. Esse é um super diferencial, gente. O S40, não sei se alguém conhece esse hospital da Anália Franco, Vitória, mas para quem tem uma experiência, né, de passar em atendimento, ficar internado lá, gente, é serviço de hotelaria. É padrão, assim, padrão premium. Então, e nele a gente dá atendimento a partir do S40. No S60 tem? Não tenho. Mas por que dá no S40 e não dá no S60? É um diferencial, tá? É um diferencial que a gente traz para quem quer um atendimento básico, mas também a gente não pode só ofertar o que tem de básico. A gente tem algumas jogadas que a gente consegue trazer hospitais tops de rede própria para incrementar a nossa rede do S40, tá? E o Hospital Vitória do Anália Franco é um deles. E aqui temos todos os outros, né? Hospital da Luz, para quem tem rede própria, da linha fácil, S40, S60, S80, sempre que precisar fazer um procedimento, geralmente é para lá que o pessoal encaminha, porque lá a gente tem bastante especialidade, é um hospital da nossa rede própria, então geralmente é sempre direcionado para lá. Os hospitais, né, do Santa Helena, que fica em Santo André, também que é referência. Quem tem a linha fácil pode ser atendido no Santa Helena? Não pode. É só algumas especialidades a gente não abre para quem tem a linha fácil para sobrecarregar aquela região. Então, por isso que a gente já tem o produto Santa Helena, que é específico para as pessoas utilizarem, tanto Santo André,
diadema, sempre com foco neste produto. Pode ser que a gente tenha algumas especialidades para quem tem a linha fácil, S40, S60 e assim vai. E aqui a gente fala um pouquinho sobre os nossos produtos, né? Aí a gente já pula para a linha nacional, que são aqueles 3 dígitos lá que eu mencionei para vocês. Então, como porta de entrada da nossa linha nacional, nós temos aqui o S380, tá? É um produto que aqui a gente coloca só algumas informações de hospitais de destaque, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, como Alvorada, muito conhecido, né? Alvorada Moema, Hospital Paulistano, também que é super referência, o hospital tem o selo de qualidade. No Rio de Janeiro, né? Temos aí o Pasteur, clínica e hospitais de clínicas Mário Leone, né? E o Danfer, lá de Distrito Federal, e o Hospital Alvorada também, lá de Brasília. O S450, que já é um produto um pouco mais, né? Já tem uma rede um pouco mais abrangente. Aqui a gente já começa a atender alguns hospitais da rede DOR, tá? A partir do 480, temos aí esse diferencial a partir da linha 450. Temos aqui também a nossa linha 750, né, a qual a gente traz aí de diferencial, que é o nível de reembolso, tá? Então, para o S380 e o S450, a gente só tem uma modalidade, e a partir do 750, a gente já traz 2 modalidades de reembolso. Então, fica duas tabelas de preço disponíveis para vocês, né? Então, temos aí o R1 e o R2. Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença do R1 que a gente paga um pouco menos, e o R2 é aquele que a gente paga um pouco mais, né? Por si só, o preço da mensalidade já fica um pouquinho mais caro para quem quer ter essa opção de reembolso, tá? Um pouquinho mais elevado, no 750. Aqui a gente traz um pouquinho, né, sobre a coparticipação. Então, é importante ressaltar aí que os contratos de PME padrão, ele tem a coparticipação aí de 30% do valor e a limitação por item. Então, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo de limite por item. Então, por exemplo, se você vai fazer uma consulta com um ginecologista que não está na nossa rede, né? Não tem atendimento lá para o 380, para o S380. E aí a consulta dele é R$100. Então, o que a Mil vai cobrar de você? A gente vai cobrar um limite, que é de R$30. Esses 70 a operadora absorve e repassa para o cliente somente o custo de R$30, né, daquela consulta, tá? Aqui a gente tem as tabelinhas, né, de consultas, de exames, de procedimentos especiais, básicos, e também por internação. Internação aqui, na última fileira, vocês podem ver que o S380, ele tem um limite de R$200, no 450, 220, no S750, 370, tá? Tanto para a modalidade R1 quanto para o R2. Aqui a gente fala um pouquinho, né, sobre os nossos diferenciais, o que vocês podem ter aí de informação legal que acho que faz muita diferença no ato da venda, é que tanto o produto da linha fácil, né, quanto da linha Mil, quanto da linha One, dá para o cliente, por exemplo, o RPG, não tem limite de sessão por ano, tá? Então, o cliente que faz uso dessa terapia aí para quem está precisando, né, dessa terapia de RPG, a gente não tem limite, então ele pode fazer sessões semanais, quinzenais, mensais, tudo tranquilo, ele está coberto. Escleroterapia, são 12 sessões por ano, a partir do produto S750. E também, né, todos da linha One. Somente na linha S6500 é que a gente tem aí uma informação a mais, na verdade, um plus, né, de 12 passa para 24 sessões, mas isso somente na linha do S6500. Fonoaudiologia, são 30 sessões também por ano, além do rol. Então, o rol, ele determina lá uma quantidade, mas a gente trabalha aí com 30 sessões, que é um plus também de diferencial. E aqui para as linhas A1000, somente a 1000 e a 1000 One, a gente tem transplantes também extra-rol, tá incluso transplante de fígado, pâncreas de rim, coração, pulmão
e cardiopulmonar. As opções de reembolso, que foi o que eu mencionei para vocês, que a partir do S750 vocês têm 2 modalidades, e aqui também temos aí a opção extra rol, né, da cirurgia refrativa, que eles têm, né, um limite de grau, isso mencionado no rol da ANS, tá? Mas aqui a gente, independente do rol, a partir do S750, o cliente consegue fazer essa cirurgia. Aqui a gente traz um pouquinho também, né, dos diferenciais, os nossos Amil Espaço Saúde, que são nossas clínicas próprias, né? Geralmente eles têm ali um atendimento de horário, não horário comercial, mas um horário diferenciado. Ele não é um pronto-socorro 24 horas, mas também não chega a ser em horário comercial, tá? Vou utilizar o exemplo daqui da nossa unidade de Santana. De Santana, por exemplo, o atendimento é das 7 da manhã às 9 da noite. E aí lá ele tem atendimento para urgência de pronto-socorro adulto e também infantil. E também na parte de ortopedia, então, só utilizando o de Santana como exemplo, mas também temos aí várias outras unidades, como, por exemplo, o Tatuapé, também que tem muito mais especialidades, e lá vocês conseguem fazer não só consultas ou passar um atendimento de pronto atendimento, mas também fazer alguns exames, por exemplo, análises clínicas, ultrassom, raio-x, alguma coisa do tipo. Então, é um diferencial para quem não quer ficar pegando fila de hospital e tudo mais. Então, a gente tem em cada ponto aí da cidade uma clínica Amigo Espaço Saúde para abranger a esses atendimentos. A gente fala um pouquinho também sobre o nosso diferencial de farmácia, nossos descontos, né, da farmácia. Então, para quem tem Amil Dental, é só apresentar a carteirinha virtual lá no caixa, né, e aí eu digo somente nas farmácias parceiras, que são a Drogaria São Paulo e a Drogaria Pacheco. Então, vou comprar um medicamento tarjado, genérico, eu tenho um desconto de 35%, somente apresentando a carteirinha da Amil, somente, lá na hora do caixa. 20% para medicamentos tarjados, como marca similar, 20% de medicamentos sem tarjas e 5% em perfumaria. Super ajuda, gente. A gente fala assim, mas é pouquinho. Cara, mas na hora de você comprar um remédio caro, 35% ajuda e muito. Então, é um diferencial aí que a gente tem com essas nossas 2 drogarias parceiras. Atendimento de telemedicina, gente, aqui a gente tem desde o S40 até os produtos da linha One. A telemedicina chegou para ficar. Ela veio aí forte, né, no momento da nossa pandemia, o que é telemedicina, né? Às vezes algum novo aí pode não conhecer. O telemedicina, gente, vocês conseguem fazer a consulta no celular, no tablet, no notebook, no computador. A gente tem um atendimento tanto para consultas quanto para pronto atendimento. Então, por exemplo, eu tô passando mal aqui, tô com uma palpitação, o que eu tenho? Meu Deus, tô desesperada, deixa eu entrar lá na minha telemedicina. Então, eu entro pelo celular mesmo, coloco lá a opção de telemedicina, vou fazer uma triagem como se eu estivesse no hospital, né? Ele vai me perguntar a idade, meu peso, as informações básicas que a gente conhece, e aí já vai me direcionar para um profissional da nossa rede própria, inclusive dos nossos Amil Espaço Saúde. E aí vai fazer ali todas as perguntas como se você estivesse na frente do médico, né? E aí, se for o caso dele fazer alguma recomendação de você ir para um pronto-socorro, porque se o carro pode ser grave ou não, ele pode falar assim, olha, toma essa medicação que eu vou te receitar e vai ficar tudo bem, pode ser também, né? Aí ele manda para vocês, né, diretamente lá para os beneficiários, o receituário, você imprime ou até mesmo com o próprio celular, você vai na farmácia e fala, olha, gostaria, né, de adquirir essa medicação, tudo bem, né? Hoje em dia está sendo aceito pelas farmácias, não só farmácias, mas também para exames. Se vocês fizerem se tiver, por exemplo, alguma indicação para fazer algum tipo de exame, é só você imprimir o documento que ele vai te mandar, um receituário ou o pedido médico, você imprime e faz ali o seu atendimento, a sua compra, o seu exame, tudo
de forma fácil, tá? Então, para quem não quer ter esse contato com o hospital, às vezes, né, tá com criança pequena em casa, não quer disponibilizar 4, 5 horas numa fila de hospital, tem aí a opção da telemedicina. É muito bacana, gente. E também a gente fala muito isso para as empresas, né? Eu acho que é super bacana eu mencionar, porque eu venho do pós-vendas, né? No pós-vendas a gente fazia reuniões com as empresas e a gente falava, olha, sua empresa tem algum problema, né, de turnover, tem muito funcionário faltando para ir no médico, apresenta para eles a telemedicina, se aqui ele consegue fazer uma consulta na hora do almoço dele, 10, 15 minutinhos, né, ou você mesma autoriza ele a ficar numa sala, disponibiliza alguma sala, um cantinho para ele fazer a consulta dele ali, 10, 20 minutinhos, e o cara já está dentro da empresa. E isso tem ajudado muito as empresas, gente, e acho que vocês podem usar essas informações que são necessárias, né, de diferenciar o que a Mil tem e que o cliente também pode utilizar como recurso até mesmo para sanar essa questão de turnover. Alguma dúvida com relação a tudo que eu falei? Vocês querem trazer algum ponto? Por enquanto está tranquilo. Tá tranquilo. Ai, que bom. E aqui a gente traz também, né, algumas informações adicionais. Deixa eu só tomar uma aguinha, peraí. Aqui a gente traz o aditivo viagem internacional. Então, a gente tem um parceiro aí, que é a Europe, né, traz esse atendimento, né, de urgência, emergência, para quem quer fazer alguma viagem internacional. Essa informação, esse aditivo, ele fica disponível, tá, gente? Importante. Somente no ato da venda ou no mês de aniversário do contrato. O contrato implantou 15, 20 dias. Se vocês quiserem fazer essa implantação, não pode. O cliente fala assim, ele quer viajar daqui 2 meses. Coloca para mim, não tem como. Tem que esperar o mês de aniversário dele, para ele fazer essa contratação. Então, por exemplo, o cliente vai para os Estados Unidos, então ele tem ali uma contratação, ele vai ficar 90 dias, então ele faz a contratação de 30 mil euros, ou 15 mil dólares. E aí ele paga, né, a mais por beneficiário 4,60. E aí, como que ele pode utilizar esses 15 mil ou 30 mil? Se ele tiver, né, precisando ali de um atendimento de urgência, emergência, se aconteceu algum extravio de alguma coisa, né, se aconteceu alguma intercorrência na viagem, ele pode acionar essa central, que é esse 0800 que está aqui embaixo, e falar assim, olha, aconteceu isso comigo, eu preciso de um atendimento de urgência. Então ele está coberto, a gente tem esse valor disponível para ele de 30 mil euros ou 15 mil dólares, para ele fazer aquele atendimento, um prestador aonde ele estiver. Então, seja para uma consulta, para um exame, para uma cirurgia, para uma internação, esse valor vai ficar disponível para ele, a partir do que ele contratou, né? Seja para 90 dias, uma cobertura de 90 dias, uma cobertura de 180 dias, né? 6 meses, e aí temos aqui as opções também de 100 mil dólares ou 300 mil dólares. E aí o valor também do aditivo por beneficiário, R$8 para 100 mil dólares e 300 mil dólares, R$9 por beneficiário. Esse tipo de contratação, ele está disponível a partir do S40, tá? Do S40 até o S750, é necessária a contratação. Para quem quer adquirir isso no produto da linha One, já vem embutido, não vai pagar nada, não vai pagar R$4,60, não vai pagar R$8, não vai pagar R$9. Já está embutido no preço, tá? A Mil é maravilhosa, né, gente? Ela tem bastante diferencial, vou passar depois para vocês. E aí é isso, tá? Esse atendimento, a gente tem esse 0800, fica disponível aí para os clientes 7 dias na semana. E aí, como é que ele faz? Por exemplo, eu contratei esse aditivo hoje, mas eu vou viajar daqui 1 mês. Então, é importante que você faça contato na nossa central, informando a data da sua viagem, quando que você vai voltar. E aí, aqui a gente recomenda que vocês informem para os beneficiários fazerem essa ligação, tá? Não façam vocês. Por quê? Primeiro que são informações que a gente precisa, são informações precisas que a gente precisa ter cadastrada. Então, não adianta você, corretor, falar assim, eu acho que o cara vai viajar dia 15 e vai voltar dia 2. Não é eu acho. Ele precisa ter certeza, porque a gente vai ficar monitorando este período. Então, é importante que o cliente ligue nessa central para passar as informações.
mais. E aí ele vai também informar, né, a central vai informar quais são os diferenciais, o que ele pode ter, não só se ele precisar de uma urgência e emergência, mas como, por exemplo, extravios de bagagem. Olha que legal, ele tem direito também, ele pode utilizar desses 30 mil dólares, né, se recompor, fazer a compra do que ele perdeu ali durante a viagem. É super bacana. Então, ele vai informar data de ida, data de volta, o local que ele vai ficar hospedado, se ele está indo a passeio, se ele está indo a trabalho. São informações mais detalhadas aí que somente o beneficiário. Aqui a gente também trabalha com os nossos aditivos de Amil Resgate, tá? Então, como que funciona? É um atendimento, né, interhospitalar, disponível aí em UTIs, ambulâncias, helicópteros e jato. É um atendimento aí que o cliente pode estar, né, precisar de atendimento, sei lá, caiu, bateu a cabeça em casa, teve um AVC, alguma coisa. A Amil manda uma ambulância com todo o aparato de UTI para atender esse beneficiário. É importante deixar isso claro, gente, porque, por exemplo, não é porque o cara tem o plano da Amil que a Amil vai mandar uma ambulância se ele cair dentro de casa. Não, ele precisa ter esse aditivo e fica disponível para ele a ambulância, para quando ele precisar, seja dentro de casa, seja na rua, seja sei lá, tá viajando, ai, caiu, bateu a cabeça, não quero ficar internado nesses hospitais daqui, quero ficar lá onde eu moro. Então, tem aí disponível para ele o helicóptero, o jato e assim vai. Esse aditivo, ele fica disponível por um valor de R$ 24,90 por pessoa, por beneficiário mais titular. E aí, essa contratação, ela não está disponível na nossa linha fácil, com nossos produtos regionais. Ele só está disponível nos nossos produtos nacionais, que é como eu disse, o cara está no outro estado, né? Quer vir para São Paulo, quer vir para onde ele mora, então ele precisa ter um produto nacional para que a gente consiga dar esse tipo de atendimento para ele, tanto na linha 1000 quanto da linha 1001. Resgate domiciliar. Aí aqui a gente pega a partir do S80, é o produto aí da linha fácil que abrange, né? Então, garante aí o atendimento de urgência e emergência domiciliar. Esse daqui, ele está disponível em algumas regiões, é importante a gente ressaltar quais são no momento da contratação, porque não é em todo local que a gente disponibiliza lá o atendimento domiciliar para o cliente, tá? Então, a gente tem aqui as regiões que são atendidas, que são São Paulo, a Baixada Santista, Jundiaí, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Recife, somente. E aí, para todos esses produtos que a gente coloca aqui embaixo. O S80, todos, né, da linha 1000, do 380 até o 750, e todos aí da linha One também. E aqui eu vou falar um pouquinho da nossa linha Premium. Hoje, pessoal, desculpa, alguém teve alguma dúvida com relação aos nossos aditivos? Eu queria perguntar com relação ao primeiro lá, né, o em viagens, ele tem prazo para a pessoa fazer essa comunicação que vai viajar? A comunicação? Não, geralmente é 10 dias antes, tá? 10 dias, isso, 10 dias antes da viagem, ele faz essa ativação na nossa central, nesse 0800, e passa todos os dados pertinentes à viagem, tá bom? Ok, obrigado. Muito bacana essa tua pergunta. A informação aqui embaixo eu acabei esquecendo de falar. Obrigada aí pela tua ajuda. Mais alguém com alguma dúvida com relação ao aditivo, gente? Não. Tranquilo, né? E aqui a gente vai para a nossa linha queridinha, que é a nossa linha Premium, né? Nossa linha Premium aí, que tem diferencial, exclusividade, tecnologia, qualidade, tudo aqui você encontra na linha One, tá? Aqui nós temos os 3 produtos deste portfólio, que é o S1500, né? Melhor custo-benefício aí da nossa linha Premium. O S2500, né? A gente tem aí atendimento aos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e ao Laboratório Fleury. Então, é a partir do 2.500, tá, gente? A gente gosta de ressaltar as informações destes dois, porque muitos clientes já falam, não, eu quero um atendimento lá no Albert Einstein ou no Sírio. Então, eu já sei que eu tenho que oferecer para ele a partir do S2.500. O 1.500 não tem, tá? E aí, a gente tem também aqui o nosso produto S1500 da linha Black, né? Para quem quer uma experiência única, tem aí um concierge disponível, né, para o cliente,
que é o concierge? É um analista, uma pessoa, como se fosse um secretário dele. Ele vai ter o contato direto dessa pessoa, o WhatsApp, o telefone, e sempre que ele precisar de alguma informação a respeito do contrato dele, seja para fazer um reembolso, uma indicação de rede, saber o que atende, o que não atende, ele fica ali disponível com essa pessoa para atendê-lo. Nós temos também nossas embaixadas a Milwan, tá? Dentro dos hospitais do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, e lá no Rio de Janeiro a gente tem o Hospital Samaritano. O que são essas embaixadas? É um serviço diferenciado, né? Uma equipe aí muito treinada para esse tipo de atendimento premium, tá? Então, quando o cliente está internado em algum desses postos, né? Perdão, internado em algum desses hospitais, nós temos postos de atendimento exclusivo. Então, se o cliente quer tirar alguma dúvida sobre como ter, né, ali um reembolso, ele pode levar ali todos os papeizinhos de reembolso, tudo que ele fez lá no Albert Einstein ou no Sírio, e falar, olha, fulana, me ajuda com esse pedido de reembolso? As meninas estão ali para atendê-lo, você não tem preocupação com nada. Então, elas têm, qual que é o serviço disponível lá dentro desses postos de embaixada? Dúvida e acompanhamento de processo de reembolso, cadastro, né, de pedido de reembolso, indicação de prestadores, orientações e dúvidas, né, para os beneficiários, visita e apoio emocional para os clientes internados. Então, o que é legal, né, esse apoio emocional? Nós disponibilizamos ali uma equipe de assistentes sociais que vai ao leito, né, da pessoa, conversa com ela, traz ali motivações, traz ali um mimo, né, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta ouvida naquele momento. Pergunta se está sendo bem atendido, se está tudo bem com ela, o que ela está precisando, o que ela acha, se ela tem alguma sugestão. É todo esse aparato, é todo esse carinho que a gente disponibiliza para os nossos clientes que estão dentro desses hospitais e que a gente tenha uma embaixada dentro. E aí o concierge, conforme eu adiantei no slide anterior, é uma equipe, né, de consultores que fica aí dedicada, né, para tirar dúvida e auxiliar sempre, né, ali ao beneficiário, à família dele, para que tenha uma experiência de verdade a Milwan. E aqui a gente traz um pouquinho, né, do diferencial dessa rede, né? A gente traz as informações sobre prestadores, né? A gente traz um ranking aqui de profissionais renomados, não só em nível acadêmico, tá? Mas também em grandes influências e exposições de mídia, tá? Então a gente tem bastante médicos aí, alguns podem conhecer alguma carinha, porque já passou em algum programa de televisão, já deu alguma entrevista, ou tem algum canal, né? Então, não só a experiência acadêmica, mas também a influência aí e a exposição à mídia. O que eles têm também de diferencial, eles também têm, né, aí, como eu disse, um atendimento virtual que fica aí disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem necessidade de agendamento, tudo que ele precisa ele consegue fazer na palma da mão. Excelência de atendimento, né, os médicos aí, os médicos do Einstein, né, a partir do S1500, eles atendem ao telemedicina. Então, para quem tem o S1500, ele não vai ter atendimento no Hospital Albert Einstein nem no Sírio-Libanês, mas ele vai ter acesso aos médicos do Einstein no telemedicina. Olha que legal. Então, é um diferencial também que vocês podem usar a favor aí de vocês no momento da venda. E aqui a gente fala um pouquinho, né, sobre o reembolso. O reembolso, ele fica disponível no site para os clientes, tanto no site quanto também no aplicativo. Então, se ele tem um reembolso aí de até R$ 1.200, ele pode utilizar essas duas modalidades para fazer essa solicitação, e o procedimento ali, seja de consulta, de exame, é feito o pagamento em 24 horas. É super rápido, tá? Desde que ele mande todas as documentações certinhas. E para quem quer aquele atendimento convencional, que é levar a alguma agência de atendimento, como a gente tinha antigamente, também fica disponível aí para eles o courrier, que ele faz também essa ponte de ir retirar os documentos na casa do beneficiário,
ou na empresa, tá? Desde que não passe aí de R$ 1.200, tá? E o atendimento para o courrier não é em todas as localidades, é somente nessas 8 cidades aqui que a gente menciona abaixo: São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Distrito Federal e entre outras. Entre outras, a gente coloca assim, mas é bem enxuto, tá, gente? Não é a nível nacional, porque a gente não tem, né, esse serviço em todas as regiões. E aí, bom, é isso. E aí é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Deixo meu telefone aqui disponível para vocês também. Caso, né, tenha alguma dúvida no passar dos dias, podem me acionar. Esse número ele é o WhatsApp. Eu gostei bastante, não tenho nenhuma dúvida no momento, mas eu já fiz as anotações aqui principais. Legal. Esse material você vai mandar para a Sabrina, né? Posso mandar. Eu mando ele, gente, mas eu mando ele em PDF, tá? Tá, sem problema, era isso que eu ia pedir. É bom a gente ver que às vezes dá alguma dúvida, a gente consegue dar uma olhada lá. Perfeito, perfeito. Esse caso, eu acho que você tinha que dar um F11 para ela ficar completa. E ficou? Ainda não. Não? Bom, eu vou trazer aqui para vocês, só para a gente não matar muito do tempo, eu quero agradecer aí vocês, tá? Por esse tempo disponibilizado, espero que eu tenha agregado muito aí para vocês no processo de vendas, mas caso vocês tenham alguma dúvida, se alguém, né, ficar com vergonha, quiser me chamar depois no privado para tirar alguma dúvida sobre algum tema que eu passei, podem ficar à vontade, tá bom? E com relação àquilo que eu falei para vocês no início, sobre ter autonomia, sobre buscar as informações, eu deixo disponível para vocês o nosso site, tá? Ele é aberto, não precisa fazer login, não precisa se cadastrar, chama-se kitcorretoramil.com.br, tá? É esse site aqui que a gente tá. Nele vocês conseguem todas as informações pertinentes a uma venda. Então, eu vou utilizar, por exemplo, deixa eu ver, aquilo que eu falei para vocês sobre a rede. O meu cliente, ele quer o Samaritano. Deixa eu ver em qual produto que eu posso oferecer o Samaritano para ele, então. Aí você vem aqui, ó, tá vendo que aqui em cima tem 3 abas: Kit Corretor, Conexão a 1000 e Comunica 1000. Você vem aqui no Kit Corretor mesmo e vai na linha selecionada, que são os produtos que a gente falou, né? Aqueles 3, linha fácil, linha 1000 e linha One. Aqui, vocês vão ter todas essas informações. Aí aqui a gente tem a apresentação, tá? Apresentação institucional. Então, se de repente, eu preciso fazer uma apresentação de A1000 para minha empresa, e aqui eu vou apresentar todos os produtos para ela. Vocês têm a opção de baixar em PDF, tá? Fica aqui os materiais disponíveis para vocês sobre todos os produtos. Tabela de preço. Tabela de preço a gente vem aqui e coloca por região. Então, quero ver São Paulo. Compulsório ou livre adesão. Importante, tá? Saber essa informação para trazer aqui para o cliente. Vou deixar como compulsório, sem coparticipação. Sem coparticipação, já vai aparecer aqui qual o produto que eu tenho disponível sem coparticipação. Aqui vocês podem ver que é a partir do S80, tá, gente? E aí volto naquela dúvida da nossa colega. A 1000 retirou da prateleira, em 26 de dezembro, os nossos produtos de linha de entrada, S40, S60, o S75, que a gente não falou, mas ele é um produto regionalizado só para o Rio de Janeiro. A gente tirou esses 3 produtos de linha. Então, quer dizer que eu não posso mais vender? Pode vender, mas ele só vende com coparticipação, tá? E a partir do S80, o cliente tem a opção de com ou sem coparticipação. Aqui, vocês estão vendo que tem 2 abas, né, de coparticipação. A de 30%, que foi o que a gente mencionou, que tem aquele limitezinho, tá? Aí aqui, ó, vocês veem que já aparece o S40, S60, S75, assim vai. O que é com coparticipação TP? Coparticipação TP foi a modalidade que a gente criou em dezembro, e aí foi uma adequação de mercado. É só a 1000 que está fazendo isso? Não, é uma adequação de mercado, né?
Então, algumas outras operadoras mexeram também no portfólio de produtos de linha de entrada, produtos, né, que são mais baratos, devido a ANS estar abrindo, né, o leque aí com relação a produtos que antes a gente não cobria e que agora a gente é obrigado a cobrir, né? Então, é uma forma de amenizar, digamos, né, amenizar aí um pouquinho dos custos para a operadora. Então, a gente coloca essa coparticipação TP. O que é TP? Terapias parciais, né? Como a gente passou a abranger atendimentos como TEA, né? Alguns outros aí, ABA, que não eram cobertos antes pelo rol da ANS, agora a gente passa a fazer coparticipação somente para terapias. Então, o cara que utilizar fisioterapia, psicoterapia, nutrição e fono, ele vai ter coparticipação. Esse é na modalidade TP, tá, pessoal? TP vai pegar somente essas 4 modalidades: fisioterapia, psicoterapia, nutrição e fonoaudiologia. Se o cliente quer fazer uma consulta quero ir no pneumo, vou ter coparticipação? Não está englobado na fisioterapia, não está englobado nas terapias, então ele não vai ter coparticipação. Então, vamos lá, de novo, pneumo, clínico geral, ginecologista, pediatra, não tem coparticipação. Ele vai contratar um produto com coparticipação TP, mas ele só vai ser coparticipado no que for relacionado a terapias, que nessas 4 modalidades que eu falei para vocês. E qual que é o valor? A gente tem uma limitação, tá? De 30% também, e aí o limite de valor por item é de R$15. Isso quer dizer que o cara que faz fisioterapia semanal, ele vai pagar R$15 por sessão realizada. São 4 sessões no mês, então ele vai pagar R$60 a mais de coparticipação, tanto para físio quanto para outras modalidades, é só um exemplo. Então, é um limitador de R$15, é um valor irrisório, mas que a operadora, né, viu aí como forma de amenizar esse custo para a gente, tá? E aí, o coparticipação total, que é o que vocês já conhecem, que é a prática de mercado, que tudo pega coparticipação. Passou numa consulta, seja ela qual for, coparticipação dele, tá? Então, essas 2 modalidades ficam disponíveis no produto S40, S60, S75, que é do Rio. Somente esses 3 produtos, tá? S80 não tem coparticipação, não tem TP. E as outras modalidades que eu mencionei, que era da linha nacional e da linha premium, também não tem TP. Tem a coparticipação normal e tem o produto sem coparticipação. Mas a TP é somente nesses 3 que eu mencionei, 40, 60 e 75. Gente, desculpa eu ser um pouco repetitiva, é porque eu acredito que conforme a gente vai repetindo 2 ou 3 vezes a mais, as pessoas acabam, né, mantendo essa informação em mente, porque fica um pouco confuso, né, para o mercado. Como é novo, aí eu gosto de falar 2, 3 vezes, mas me desculpe aí quem tiver falando, nossa, mas a Maeli é chata, fica falando negócio 50 vezes, mas eu gosto de dar ênfase para que vocês não tenham problema no ato da venda. E aí, bom, aqui a gente tem as tabelas de preços, né, conforme eu disse para vocês. Deixa eu pegar aqui, só para mostrar para vocês, São Paulo, deixei aqui como compulsório, aí aparece aqui, tá, os preços, ó. Eu não sei se vocês utilizam o simulador ou se vocês fazem a cotação diretamente no site da Mil, mas esses são os preços. Quero uma informação rápida, não quero entrar no simulador, deixa eu já ver aqui no meu kit corretor. Inclusive, ele tem até um linkzinho, tá, gente? Quem quiser baixar essa opção no celular, super bacana, que aí você já clica, ele já fica como se fosse um aplicativo para vocês. E aqui, laranjinha, S60, produto regional. Azulzinho, é a nossa linha 1000, produto nacional. E o magenta são os nossos produtos da linha premium. E aqui a gente tem resuminho de rede. Resuminho de rede, aqui a gente só traz para vocês hospitais e laboratórios. É todos os hospitais do S380? Não, não é.
Aqui são os principais. Então, eu quero ver, deixa eu ver, São Paulo, deixa eu selecionar aqui, São Paulo interior. Então, eu quero ver, por exemplo, eu quero ver quem atende o Samaritano. Dou um Ctrl F, escrevo aqui, Samaritano, aí ele, apareceu 9 opções, então vamos ver. Aqui, Hospital Samaritano, aí aparece a região, Sorocaba. Então, eu tenho o Samaritano na linha azulzinha, que é o nosso nacional, que é a partir do S380. 380, 450, temos o produto novo, que é o 580, ele inclusive nem está na nossa apresentação, mas vou mencionar ele aqui para vocês, e o 750, são 4 produtos da nossa linha nacional, tá? Então, aqui vocês veem que ele atende no Samaritano lá de Sorocaba, hospital, maternidade e pronto-socorro. Vamos ver o outro Samaritano, da onde é? É lá de Campinas, na região de Arthur Nogueira, e assim vai, assim vocês vão procurando, o de Higienópolis, que é super, né, super requisitado aí pelos beneficiários, então vocês vão ter a partir aí você volta aqui em cima, que eu não sei qual que é a sequência, S750 e S580, somente nesses dois que atende o S580 e o S750. No 380 e no 450 não tem. Tá vendo que tem a bolinha aqui, não tem atendimento, só a partir do 580, e assim vai. Aqui vocês podem baixar também isso daqui em PDF e utilizar como material para vocês encaminhar para o beneficiário no momento da venda. Você pode mandar para ele, falar assim, aqui é a rede dos principais, vê qual que é o hospital que você quer ser atendido, vê qual produto que mais se enquadra aí para você. A tabelinha de coparticipação, tá? Aqui vai falando um pouquinho, tem alguns exemplos aqui que a gente pode utilizar. Foi um dos exemplos que eu falei, se uma consulta custa R$90, aqui tem um limitador de quanto que a gente vai cobrar do cara, R$25, e assim vai. Internações, por exemplo, R$7.000, o que eu vou cobrar do beneficiário? R$180, tem um produto com limitador. Muitas pessoas pedem para mim, falam, mas ele me manda a tabelinha de coparticipação, aí eu baixo aqui o PDF e mando para vocês terem autonomia, pode entrar aqui no kit corretor e fazer esse processo. Mesma coisa para reembolso, tá? O pessoal me pede tabelinha de reembolso, e aqui a gente não consegue separar por produto, mas a gente traz aqui tudo que a gente tem de reembolso. E aí, bacana a gente entrar nessa tabela, porque a gente só dá reembolso para produtos a partir do S80, ou S380, perdão. Os produtos da nossa linha fácil, que são aqueles regionais, os laranjinhas, a gente não tem opção de reembolso. A partir do 380 e todos aqui da linha One, beleza? E aí, a gente tem várias informações, tá? Como, por exemplo, aqui a nossa normativa de vendas, que vocês podem consultar. E fiquei com dúvida sobre compulsório. Você pode baixar essa tabelinha aqui, essa normativa de vendas, e fazer o que a gente fez para consultar a rede. Dá um Ctrl F, coloca a informação lá. Compulsório, elegibilidade, dependente, MEI, tudo que vocês precisarem de informação adicional, né? Que vocês não queiram me fazer a pergunta, né, por telefone, pelo WhatsApp, vocês podem consultar essa normativa de vendas, pessoal, é a Bíblia do corretor. Eu sei que é chatinho, tem mais de 50 páginas, mas, poxa, se vocês conseguirem, tem tanta informação rica que vai auxiliar vocês no dia a dia nas vendas, ela é maravilhosa, tá? Mas caso não, me procure, que eu tô aqui sempre para auxiliar vocês. Gente, da minha parte é isso. Eli, muito bom o treinamento, muito bom mesmo. Adoramos, viu? Sensacional. Que bom, Sabrina. Eu fico feliz. Esse é o nosso intuito, tá, gente? É que vocês não fiquem com dúvidas. Deixo para vocês aqui o meu contato, para vocês fazerem alguma pergunta. Não, o importante é que vocês não tenham dúvidas. Tá? Ótimo, eu vou ver aqui com a galera o que eles acham importante, aí eu volto com você. Mas muito obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Perfeito. Mesmo. Tenho certeza que todos adoraram. E é isso, vamos falando, viu? Qualquer coisa também, conta com a gente aqui. Esse é o intuito, tá? Então fica com Deus. Maravilha, viu? Então, Sabrina. Obrigada, amém. Vocês também. Um beijo, pessoal. Bom dia. Boa semana. Bom dia.